momento, fiz bem rápido, hein? Boa noite para quem está chegando, que a paz e o amor de Jesus continue em nossos corações. Neste momento, vamos ao nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o nosso evangelho da noite de hoje. O nosso livro, Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel. O capítulo 94. Microfone, querida, um pouquinho só. Está saindo tudo que você fala aqui. Obrigada. Nesse momento, vamos à nossa leitura, nosso capítulo 94, intitulado Escritura Individual. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Mateus capítulo 26, versículo 56. E é como sempre, o Emmanuel sempre vem falando da sementeira, do que plantamos e o que colhemos depois, do que fazemos hoje, plantamos hoje para colher amanhã. Que a gente tem que sempre estar policiando nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que queremos, o que desejamos para nós e para o outro, porque aquilo que a gente deseja para o outro, estamos desejando, querendo para nós mesmos, que a gente não vai querer jogar uma pedra no outro e querer receber uma flor, né? Então a gente não pode jogar, a gente tem que florir, amar, perdoar, ter sentimentos benevolentes. Quando der um abraço, dá um abraço sincero, aquele abraço que a pessoa sente que você está lhe transmitindo energia e transmitindo amor. Transmitindo assim, quando a gente olha na pessoa, a pessoa já sente que a gente sente aquele amor, está transmitindo aquele amor. Mas não é um amor de pessoa para pessoa, é aquele amor que vem de Jesus, para que a gente transmita para o outro. É esse amor que eu sinto no meu coração e que eu gosto de transmitir, que eu gosto de falar. Então, neste momento, vamos ao nosso exórdio. Os comentários do Emmanuel, ele diz assim: o desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Aí eu me lembrei do Alço, que ele fala que cada dia a gente tem uma nova folha de papel em branco para a gente escrever a história da vida, né? Daquele dia. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que está compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que temos que dar conta de tudo que nós fazemos, do que plantamos, de tudo. Que lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue a experiência fora, de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a criatura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre, com múltiplos pretextos, para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos execucionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade,
do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunhos que lhes dizem respeito, o homem atende sozinho. No capítulo da morte aos íntems da Escritura, grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Graças a Deus. Então, neste momento, eu passo a palavra à minha querida amiga Glaci, para que ela faça fazer a nossa oração de abertura. Seja bem-vinda. Eu começo uma harmonização. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja sempre assim. Que o nosso Papai do Céu continue a nos abençoando, continue a nos envolvendo com tanto amor, com tanta misericórdia, com tanta pureza de coração. Ao nosso irmão maior, nosso guia modelo Jesus, continue a nos instruir, a nos intuir, a nos auxiliar o tempo todo, ele estar conosco. Nunca, nunca e não estamos sozinhos. A Maria, Mãe Universal, com teu manto sagrado, derrama sobre todos nós o teu amor, a tua paz, o teu acalento aos corações sofredores, aflitos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão com ociosidade, aqueles que estão, Senhora, com tanta dúvida. Coloca o teu amor sobre todos nós e a toda a egrégora de luz que fazem parte do nosso Evangelho Terapia de todas as noites, de todos os dias, emanando muita paz, emanando muito amor, emanando muita luz e instruindo também a nossa amiga Margot, que vai fazer o Evangelho, a explanação do mesmo, que todo o universo, presente ou ausente, os encarnados e desencarnados, se envolvam nesse manar de luz, de paz e de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso mestre, amado Jesus, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, nossa Mãe Maria Santíssima, Doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra à minha querida Margot, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite novamente a todos. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Então, nós vamos ao nosso Evangelho do Lar, e Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ao capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Nós vamos falar sobre o dom de curar e depois sobre as preces pagas. Eu vou ler os 4 itens, eles não são longos, mas vou pedir paciência a vocês para que eu possa lê-los, e aí a gente fala de uma forma geral do dom de curar e as preces pagas. Então, vamos lá. Restitui a saúde dos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Kardec nos traz:
Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que mais ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para o alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Em Lucas, capítulo 20, versículo de 45 a 47, em Marcos, no capítulo 12, versículo 38 a 40, e em Mateus, no capítulo 23, versículo 14. Disse também Jesus: Não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma de custe. Ora, uma de duas. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhuma? Porque aquele que não por aquele que não pode pagar. É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus suborne um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia solicite a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficaria em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imortal traficar com as graças de um soberano da terra. Pode-se ter por lícito o comércio com as do soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aqueles que as compram se julgam, as mais vezes dispensados de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro? Quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante. Não será isto reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso?
Então, vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos, ao dom de curar. O dom de curar, ele falava aos seus discípulos, já trabalhados, já preparados antes de suas encarnações, mas que aqui, com o véu do esquecimento, traz a essência da sua selvageria à tona. Então, Jesus precisa lapidá-los para dar continuidade ao trabalho da Boa Nova. E eles se submetem, uns com mais dificuldades, com mais... não era uma rejeição, mas uma dificuldade em aceitar para tirar os costumes que haviam lhe inculcado seus pais, outros com mais facilidades. E ali ele falava que os seus discípulos receberiam o dom de curar, eles eram médiuns. Então, eles estavam ali para dar a assistência àquelas pessoas que necessitavam, mas que aquilo jamais fosse cobrado em nenhuma moeda. Todo o tempo, aqueles homens foram procurados e ainda em treinamento ou em estudo ou em desenvolvimento de suas mediunidades, eles apresentavam perturbações, a ponto de chegarem e pedir que eles curassem um doente aqui, um paralítico ali, um cego. E eles chegam a Jesus e dizem: Senhor, por que eu não consegui curá-lo? E Jesus lhe responde: por causa da sua pouca fé. E aí vamos dar um salto para os dias de hoje. Porque nós não conseguimos curar. Porque nós somos vaidosos. Aí enche a boca e diz assim: eu sou médium de cura. Esquece que é apenas médium. Não cura ninguém. Quem cura é a espiritualidade. E se alguém nos procurar, nós devemos dizer assim: vá ao Bezerra. A gente não faz cura em casa. Os nossos guias, eles não estão aqui no comércio a atender a hora que alguém bater ou a nossa própria evocação. A disciplina, como dizia Emmanuel, Chico, essa alma transcendente, Chico é a alma transcendente. Mas Emmanuel disse: disciplina, disciplina, disciplina. Nós somos médios, precisamos ser disciplinados. Nós precisamos ser coerentes com o que o Evangelho pede de cada um de nós, de todos os estudos que nós fazemos, das cartas de Paulo, dos evangelhos, dos livros que nós pegamos. Nós temos uma literatura vasta para nós nos educarmos. Nós precisamos ser médios de Jesus. Nós precisamos intermediar a espiritualidade de luz. Mas nós assistimos muito a intermediar espíritos que eles não conhecem, ou melhor, até conhecem, mas fazem de conta que não estão vendo. Ou mesmo pela falta de educação, pela falta de disciplina, não botam em prática o que João Evangelista nos disse. Está lá no Evangelho. Cuidai para que os espíritos, não vos engane, vede se os espíritos são de Deus. Não que os outros não sejam de Deus, são de Deus, mas não estão com Deus. E quando nós fugimos esse não estar com Deus, nós nos propomos a estar com esses espíritos, aos quais denominou João como não sendo de Deus. E aí a gente vê os nossos familiares, nossos amigos, até mesmo nós, num afã de querer saber o que está para acontecer, e nos permitimos a uns médios e vigilantes que nos oferecem serviços que a gente vê pelas ruas, nos postes, nas marquises, por onde for. Trago o seu amor em 3 dias.
Agora a concorrência aumentou. Então, é assim, eu trago o seu amor em 3 horas. E cada um mais rápido e também mais acelerado. Porque as bobagens que trazem, os absurdos que trazem, para essas pessoas que se propõem estar na mão de médiuns, sim, eles vão ficar felizes em 3 horas. Mas o amor que trouxe não é um amor. Não é nenhuma ilusão. Talvez seja a desgraça da própria vida. Pela vigilância. E a gente vê inúmeros médios, eu porque lido com médios, não só da casa do Bezerra, mas outros médios que eu trabalhei, e que me perguntam, e agora? Eu fui numa cigana. E ela me disse isso, isso, isso. Eu digo, por amor a Jesus, não faça isso. Você sabe todo o seu passado. Ah, mas ela não sabia de nada, não tinha me conhecido, mas os espíritos zombeteiros, eles sabem, porque eles te incultam, botam na sua cabeça, vou fazer por onde ela chegar, até fulana, até fulano, a cigana dos coquinhos, o seu Zé da esquina. Ele induz, hoje é tão fácil ligar o celular e buscar ali numa internet, está rodo. Aí a primeira pergunta que eu faço de trabalhadores que estiveram comigo, que eu tentei passar todo um sistema para se vigiarem, eu pergunto, quanto tu pagou? E aí respondem. Eu digo, aonde que Deus colocou uma tabela para atender aos seus filhos? Aonde que Deus veio e disse que estava estabelecido valores para os dons os quais nós recebemos dele de graça? Não se iluda. Estás feliz agora. Mas volta para casa espírita antes que a desilusão puxe o teu tapete. E assim acontece não só com médios que eu conheci, com médios que eu trabalhei, mas com qualquer um de nós que estejamos vigilantes. A mediunidade, ela é para ser dada, ofertada. Imaginemos nós chegarmos no Bezerra de Menezes e ter uma tabela. Eu não conheço todos os médios, nem tampouco todos os médicos, todos os irmãos médicos que lá dão assistência, mas que tenha uma tabela. A irmã tal, que trabalha com o irmão tal, o valor para ser assistido por ela será de R$ 50. Vamos fazer uns preços populares. R$ 10. Se for com o irmão Bezerra de Menezes, porque tem o nome da casa, aí é um pouco mais caro, vamos pagar 30. Aí um outro irmão que chegou na casa agora, que não é um médico conhecido, vamos pagar 15. Ou mesmo de acordo com a assistência que o irmão dá. Se for um irmão psiquiatra, se for um irmão oncologista, se for um clínico, e estabelecer esse preço. Como é que fica o Bezerra de Menezes? Essa é a casa de Deus que os filhos de Deus procuram? E assim não é casa nenhuma. Nenhuma casa precisa cobrar. Jesus disse que nunca ia faltar nada. Ele disse a Pedro que sempre estaria com ele. E se nós olharmos para nós, nos momentos de agonia, de dificuldade, quando é que nós estamos desamparados sem o alimento físico e o alimento do espírito? Sempre aparece alguém para sanar a fome. O que nos falta é o que Jesus disse. Não curaram porque vos falta fé. E agora eu entro nas preces públicas. E se eu tiver que
Eu não posso, como algumas pessoas dizem, Margot, estou numa situação delicada. Eu acho que ia com a Glaci, com Dora. Reza por mim. Reza. Eu rezo. Mas se vai para alguém, eu conheço uma rezadeira ali, mas ela cobra tanto. Então eu vou lá. E chega lá, a senhora reza o quê? Eu rezo o texto, eu rezo uns... Não sei como são essas pessoas que rezam cobrando. Olha, você vem aqui e me dá tanto. E aí a pessoa vai se fiar nesse detalhe que o outro disse. Você paga tanto para que ela possa rezar por você. E você se permite essa insanidade. Tá, eu vou pagar. E se entrega na mão do outro, você perde o seu próprio controle, você perde a sua conexão com Deus. Você corta essa conexão. E dá um terceiro, que você não sabe quem é e que tipo de reza ele vai fazer para você. Muitas vezes ele vai fazer uma reza que você está atrapalhado, vai atrapalhar muito mais a sua vida e você se manterá preso a essas garras. E haja a reza depois, para que essas garras se abram e você se liberte. A nossa conexão com Deus, ela é limpa, ela é sutil, é na hora da dor e na hora da alegria. É só a gente olhar para nós e lembrar como é a minha oração da manhã, como é a minha oração do dia, como é a minha oração quando eu estou angustiada, quando é a minha oração para o meu próximo, quando é a minha oração quando eu tenho raiva, porque todos nós temos raiva. Não somos perfeitos, nós temos raiva, nós não gostamos, nós nos magoamos, mas fazemos orações, fazemos nossas preces para que isso saia do nosso coração. E nós não podemos cortar esse vínculo. Isso é precioso. E ninguém vem dizer que tem um valor X, um valor monetário, mas tem um valor divino. A nossa conexão com Jesus, com Maria, com Deus, ela é divinal, ela transcende, ela rasga. E não tem ninguém que possa ficar na nossa frente, porque nós estamos falando de Deus. Eu não estou falando do seu Zé da esquina, nem a Dona Maria dos Coquinhos, que reza lá a fórmula dela. Eu estou falando de mim, da minha conexão direta com Deus. Eu falo da minha mediunidade junto com os meus irmãos espíritas, o qual nós temos um compromisso nessa vida. Por que é que eu vou me retirar desse palácio que Deus me deu de felicidade e me colocar em trevas por causa que eu me desesperei, eu me angustiei? Eu sei que tem momentos que a gente não consegue rezar. A gente não consegue. Então, a gente faz assim, amiga Dora, reza por mim, amiga, eu estou angustiada. E essa oração vem e me rasga a angústia, tira de mim e meus olhos se abrem para Deus. Porque o papel da angústia é me envolver, é me desorientar, é me cegar. E se eu estou no ponto em que eu não consigo a minha conexão com Deus, eu vou procurar alguém que me reconecte a Ele. Na hora do desespero, eu não posso estar com Deus pela minha fraqueza, pela minha falta de fé, então eu preciso buscar alguém e pedir ajuda, me dá a mão. Eu caí, me ajuda a eu me levantar. Não é procurar fulano que vem de prece, não é procurar fulano que vem de cura. Em qualquer religião existem médios. Em qualquer religião existem médios fazendo bobagem. Então vamos aprender com
se a gente não consegue ainda colocar em prática os ensinamentos de Jesus, passamos como uma frase linda e perfeita de Mahatma Gandhi. Um homem inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com o erro do outro. Façamos nós esse aprendizado, vamos aprender com nossos erros, mas o melhor é aprender com o erro alheio, porque a gente sabe no que vai dar. O que é errado é errado, o que é certo é certo. É certo para mim, é certo para o outro. É errado para mim, é errado. Se o outro tem conduta errada, por que eu vou enveredar por este caminho? Eu sei que ele vai se dar mal. Por que é que eu vou enveredar por um caminho no qual eu vou me dar mal? Não. Eu posso ficar onde estou até que se abra uma trilha cheia de espinho, cheia de cascalho, mas eu prefiro ir por este caminho difícil a ir por aquele caminho tão fácil. Uma porteira larga, vamos dizer assim, que dá para passar folgado. Não, eu vou por aqui, por essa trilha estreita, muitos espinhos. Eu estou armada para os espinhos. Agora me veio a oração de São Jorge, que eu saia com Deus coberta e armada com todas as armas para enfrentar as dificuldades que a vida vai me apresentar. Mas não eu em busca de caminhos estreitos ao qual os espíritos obsessores, espíritos das trevas, espíritos das sombras, espíritos ignorantes estão ali para me manipular aquela pessoa que já se permite. E isso sempre é uma cilada, porque se eu fui induzida na minha vigilância, na hora do meu desespero, eu não soube procurar a Deus ou alguém que me intermediasse a Deus, eu enveredei por um caminho, aquilo foi uma articulação, pode ter sido uma articulação das trevas, para que eu caia nas mãos daquela pessoa, onde eles possam me manipular. E aonde eu imagino estar a alegria, eu vou encontrar muita tristeza, muita decepção. Essa história de ir a cartomante, a vidente, que lê no café, qualquer um lê, qualquer médium vidente faz isso. Kardec passou, está lá em Obras Póstumas, eu só não sei qual a parte. Kardec esteve com uma cigana e ela viu, fala com ele. Só que ele sabe que ela diz ser cigana e por causa da educação ela vê e lê na xícara. Ela lê nas cartas. Não é educação, gente. Qualquer um de nós que somos médicos, que somos videntes, que temos essa conexão, nós podemos pegar qualquer baralho, não precisa ser baralho cigano, não precisa ser baralho esse ou aquele, qualquer baralho e abrir, nós vamos ver a vida do outro. Pegar uma xícara e ver na xícara, porque não é a nossa visão física, é a nossa visão espiritual. E se eu posso fazer, por que eu vou pagar? E qual é o meu interesse em colocar um bocado de papel à minha frente e estar ali lendo? Se aquele destino que está escrito ali, eu posso mudar. Não tem necessidade. Nós temos a necessidade de Deus. Vou repetir aqui o que eu disse lá no centro hoje. O mundo está como está, desesperado, desorganizado, numa violência, mas Deus permite. Não é assim que Ele quer. Ele não quer. Mas foi a forma a qual nós escolhemos para aprender. Pela dor, pelo sofrimento. São escolhas nossas, não de agora, mas de outros tempos.
não só nós, mas de um grupo. Nós pagamos os nossos erros, pagamos não, nós acertamos as nossas contas, entramos em entendimento com o nosso próximo de formas variadas, escolhidas, sugeridas entre eu e o outro, e às vezes também no coletivo. Isso também é organizar. Chega aqui, a gente age de uma forma, ao invés de agir como foi sugerido, não, nós carregamos lá de trás, vamos buscar as malas velhas para usar nos dias de hoje. E nós não precisamos disso. Nós precisamos da essência divina dentro de nós. Como se faz? Na oração, com fé. Oração sem fé não tem conexão com Deus. São apenas palavras jogadas ao vento. Não tem proveito. Mas quando você se entrega e diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Senhor. Que você está olhando para Deus e vendo a sua santificação, você está com Deus. Você está vivendo o Pai Nosso. Algumas pessoas não sabem rezar o Pai Nosso. Divino. Converse com Deus. Converse o que você tem dentro do seu coração. Converse sobre o seu dia vivido. Converse sobre suas experiências, sobre os seus temores. Lógico que o Pai Nosso é a oração perfeita, porque Jesus nos ensinou, mas ela não deve ser dita apenas: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vossa... Isso não é uma prece. Isso é uma citação de uma oração. Você apenas cita. Você não vive. E para que a gente possa estar junto com a espiritualidade de luz, caminhando no caminho da verdade e a vida que nos conduz ao Mestre, que só através dele, de seus ensinamentos, de sua vivência, nós chegaremos a Deus. Comecemos com as nossas orações e crendo em tudo que Jesus falou e nos ensinou. Ele é sabedoria. Ele é o Filho confiado de Deus que veio ensinar a cada um de nós, pobres coitados. Eu vou à prece final. Tinha muita coisa ainda para dizer, mas a gente fala em uma outra oportunidade. Já que a gente está nessa energia de muita luz, de muito envolvimento da espiritualidade maior, nos permitamos relaxar e dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e de glória. Seja feita, meu Pai, a tua vontade, e não a minha, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Deus. Perdoa, meu Pai, as nossas ofensas. Eu sei e nós sabemos que também devemos exercitar o perdão para aqueles que nós ofendemos. Não nos deixe cair nas tentações, Senhor. Livra-nos dos males. Mas não nos livre das lutas do aprendizado com os males. Para que nós, Senhor, meu Pai, sejamos mais fortes, mais firmes, mais fiéis. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre.
Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, Senhora do amor, que ampara e redime. Roga por nós, Mãe de Jesus, por nossos filhos, por vossos filhos que caminham nessas estradas tortuosas, espinhosas, mas com uma única conexão, o teu filho, que tu guardaste no teu ventre, protegida pela luz maior do universo. Guarda-nos também, Mãe, no teu corpo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Está contigo, droga. Meus irmãos, um Feliz Natal. Muita luz no caminho, muita saúde, muita felicidade, muita alegria e muito Deus no nosso coração, no nosso lar e nos nossos ares. A paz do Cristo. Muito obrigada. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Evangelho. Pai